Hoje, população que nos assiste, nós tivemos uma audiência pública aqui em Campinas para tratar o assunto das finanças, do orçamento da nossa cidade, né? Uma cidade com quase 6 bilhões de orçamento, onde os artistas da prefeitura, né? Todos esses artistas que estão brincando mais uma vez com a cara do povo campineiro, nossos secretários, vieram aqui tentar mais uma vez enganar e ludibriar nosso povo, prestando contas de uma maneira inexplicável. Isso tudo cortejado por alguns vereadores que os aplaudem em pé. Parabéns, senhores secretários, os senhores são muito bons. O senhor não consegue explicar aonde vai nenhum tipo de verba da cidade, mas meus parabéns e todo o cortejo feito nesse grande circo que está se tornando a nossa Câmara Municipal. O secretário de Finanças, perguntei para ele falou que estava tendo um trabalho monstruoso de redução de gastos públicos. Eu perguntei para ele, o senhor pode me explicar exatamente o que o senhor fez para reduzir os gastos públicos da cidade de Campinas? E ele me informou que ele não deixou que aumentasse os salários dos servidores. Senhor secretário, eu não tive tempo de responder para o senhor, mas vou responder agora publicamente. Uma redução de gastos públicos significa uma exoneração em massa de servidores ou de comissionados, significa uma renegociação dos contratos públicos, significa uma auditoria dos contratos que não têm alguma necessidade da cidade de Campinas, significa deixar de contratar vários serviços que não são prioritários para a nossa cidade. Não simplesmente só informar a população campineira que o seu esforço, junto com os seus secretários, é não aumento do salário dos nossos servidores. Então, é uma resposta medíocre e isso tudo aplaudido por vários vereadores dessa casa aqui. Juntamente com isso, senhores, eu volto ao assunto da CPI do transporte, a CPI das multas da cidade de Campinas. Diversos problemas acontecendo na cidade com relação às multas. Primeiro que o dinheiro sumiu das multas. E os vereadores aqui aplaudiram de pé o sumiço do dinheiro. Devem ter algum interesse pessoal nisso, senhores vereadores. Porque não é possível que todos os anos 90 milhões, 80 milhões, 70 milhões sumam do cofre da Secretaria de Transporte e ninguém faça nada e os senhores acham que está tudo bem. Como aconteceu na última sessão aqui, enquanto nós, alguns vereadores, tentávamos explicar e defender a CPI do transporte, os senhores se calam enquanto, na aprovação de uma praça, sem o demérito algum a aprovação de uma praça, todos aqui aplaudindo e parabenizando. Isso quer dizer o quê? Nenhum dos senhores da base teve interesse algum de ler a CPI do transporte. Não estou criando fato aqui nessa casa. Tem dezenas de ações do Ministério Público, tem ações judiciais com o secretário Barreiro. E os senhores validando e assinando embaixo toda a falcatrua e desmando do Secretaria de Transporte. Os senhores estão brincando com a população de Campinas. São os senhores os culpados. Os senhores são os culpados. O secretário, o prefeito, a função dele é fazer essa má gestão. A função dele é roubar dinheiro para a sua campanha. Mas os senhores têm a função de fiscalizar. E não o fazem. Só podem ter algum interesse pessoal em cima disso. Daí me vem agora, vereador Rodrigo Famadi, que todo respeito ao senhor, me copia uma lei que eu faço para dar transparência ao dinheiro público da cidade. Lei essa que o senhor votou contra. E o senhor tenta repassá-la agora, com uma medida desesperada na base, para tentar tapear a roubalheira da cidade. Se o senhor quiser alguma ajuda, vereador, o senhor fique à vontade, vai ao meu gabinete, eu ensino o senhor a fazer uma lei que vai dar publicidade, não precisa copiar a nossa lei. Fique tranquilo, vá ao nosso gabinete, eu entrego, eu não tenho vaidade alguma de aprovar a lei. Tenho vaidade em defender os interesses da cidade. Tenho vaidade em defender os interesses do município campineiro. Minha vaidade é essa, senhores. E os senhores, orquestrados mais uma vez por uma base de governo falida, ruída e corrupta, estão deixando a cidade de Campinas nas mãos de saqueadores. Ninguém consegue me explicar como é que o secretário, após dezenas de denúncias do Ministério Público, após ações judiciais, ainda é protegido pelos senhores. E ainda o senhor defende, ainda aplaude o cara na tribuna aqui, vereador Marcelo. Então, os senhores, vereadores, são os grandes culpados. Os senhores são os grandes culpados. Parece que não receberam o recado das urnas das últimas eleições. O povo cansou de conchavos, o povo cansou de troca de cargos para votar a favor do prefeito. O povo está de saco cheio de desmando. Ser da base do governo é uma coisa. Aceitar falcatrua e roubalheira em troca de 5, 10, 20 cargos é outra. Em troca de caixa 2 para fazer a próxima eleição é outra. Não me preocupo, vereador Schneider, se o senhor vai abrir auditoria, sindicância, não me preocupo. O que me preocupa é com o dinheiro da cidade, com a roubalheira da cidade, que os senhores estão de camarote assistindo.